Pode alguém ser acusado de um crime que não cometeu? Pode existir um crime perfeito? É possível um erro deixar um assassino à solta? Você está em Casos Policiais e Outros Crimes. Um dos crimes mais famosos dos anos 1980 que nunca foi solucionado. Na véspera de Natal de 1988, enquanto Odete Roitman morria misteriosamente na novela das 8, Jorge Tufik Balzac e sua mulher Maria Cecília Dalmato Balzac foram encontrados assassinados em sua própria cama. O filho de 18 anos do casal foi apontado como o principal suspeito do crime ocorrido na Rua Cuba, no Jardim América, um bairro nobre de São Paulo. Jorginho, ou Ginho, como o rapaz era conhecido entre os familiares, foi denunciado pelo Ministério Público como autor do crime, mas sem provas que indicassem sua responsabilidade no assassinato. O caso foi arquivado. A arma do crime nunca foi encontrada, e a autoria do duplo homicídio, 32 anos depois, segue um mistério. Vamos ver agora o caso da Rua Cuba. A família Bolshevik, que morava no número 109 da Rua Cuba, no Jardim América, era uma família tradicional e de bem comum para uma São Paulo classe média alta da década de 1980. A mãe, Maria Cecília, era professora e o pai, Jorge Tufik, era advogado. Os 3 filhos, com idades entre 10 e 18 anos, eram estudantes. Na garagem, bons veículos. No canil, um cachorro dálmata de nome Diana. 2 empregadas domésticas ajudavam no cotidiano da casa. Na rua, um vigia, sempre atento ao movimento, impunha respeito aos curiosos. Com tradições conservadoras, o casal Bolshevik criava seus filhos para que seguissem um caminho próspero e promissor, ao mesmo tempo em que se preocupavam com as relações pessoais dos garotos, fazendo de tudo para que eles não se envolvessem apenas com pessoas adequadas. Nada demais até aqui, ou melhor, até a véspera do Natal de 1988. No dia 24 de dezembro de 1988, o casal Jorge Tufik Balzac e Maria Cecília Dalmato Balzac foi encontrado morto na cama onde dormiam, com tiros de revólver na cabeça. Na manhã deste dia, o filho mais velho, Jorginho, havia chegado por volta das 7 horas na casa da namorada, Flávia Cardoso Soares, e a convidou para um passeio. Sem entender a atitude incomum, Flávia convida o rapaz para dormir, mas ele não aceita e diz que tem medo de ter pesadelos. O casal de namorados discute. Antes do meio-dia, Jorginho telefonou diversas vezes para casa, querendo saber se estava tudo bem por lá. À tarde, Jorginho volta para casa e encontra as empregadas e o irmão intrigados, pois o casal ainda não havia levantado. É aqui que as coisas começam a ficar estranhas. Ao invés de arrombar a porta, que estava trancada, ou imediatamente chamar a polícia, Jorginho disse que estava com medo de encontrar no quarto dos pais um assaltante. Ele então pede para uma das empregadas para espiar da janela. Ela usa uma escada e com um cabo de vassoura empurra um pouco a janela de correr e consegue ver o casal deitado e coberto por um lençol, como se ainda estivessem dormindo. Então Jorginho
correu pelas ruas e, ao encontrar uma viatura, chamou os policiais para que fossem averiguar o que havia acontecido no quarto dos pais. Os agentes entraram pela janela da varanda e, ao puxar o lençol, se deram conta de que ali havia ocorrido um crime. Vamos agora às teorias que foram cogitadas na época para a autoria deste crime. Mas antes tem um recado especial para você. Se você gosta da proposta do nosso canal, quer receber um conteúdo exclusivo feito para apoiadores, escolha na descrição do vídeo a sua opção de se tornar nosso mecenas. Casos policiais e outros crimes com Luiz César Rangel. Vamos agora falar das teorias, mas antes eu quero destacar que a mãe de Jorginho era filha de um dos maiores juristas do país, Dante Delmanto, o patriarca de uma família de juristas que é bem conhecida por seus estudos a respeito do Código Civil brasileiro. E o delegado que chegou primeiro na casa era ninguém menos que o tio de Maria Cecília. Querem nos calar? Contamos com a sua ajuda para que isso não ocorra. Crimes não podem ser esquecidos e criminosos não podem ficar impunes. Divulguem os vídeos, só assim não seremos intimidados. Equipe Sine Qua Non. Por isso, o crime no seio de uma família influente chamou a maior atenção, principalmente dos jornais e das autoridades policiais. A primeira tese. De acordo com a perícia inicial, a posição dos corpos até mostrava a possibilidade do marido ter matado a mulher e logo depois ter se matado. Mas como não havia revólver algum na cena do crime, e como os peritos também perceberam que os corpos foram mexidos para deixar o local do crime arrumado, foi descartada essa possibilidade. Afinal, mortos não descartam armas, nem se cobrem com lençol. A segunda tese teve origem nas ameaças de morte que Jorge e Maria sofreram dos donos de uma construtora que vendeu para o casal uma casa no Guarujá, litoral de São Paulo. Devidamente interrogados, eles logo foram descartados como suspeitos após o depoimento. Em seguida, cogitou-se a possibilidade de uma vingança, o que configura a terceira tese. Cerca de um ano antes, a casa foi invadida por um ladrão, pego em flagrante no quarto do casal. A polícia chegou junto e o prendeu imediatamente. Teria o ladrão voltado para se vingar? Os investigadores concluíram que não. O rapaz que assaltou a casa foi encontrado em outra cidade, onde já vivia há algum tempo, e com um bom álibi. Além disso, o imóvel não tinha sinais de arrombamento nas portas e os muros de plantas estavam intactos, o que eliminou a possibilidade de uma invasão externa. A polícia rapidamente entendeu que o assassino estava dentro da casa, conhecia os cômodos e poderia ter consigo a chave da porta do quarto onde as vítimas foram encontradas. Tiros não foram ouvidos, nem Diana, a cadela que tomava conta do quintal, havia se manifestado. Foi então que os agentes voltaram seus olhos para Jorginho, o filho mais velho. Vamos agora à análise do crime. De órfão, a principal suspeita. A polícia resolveu acusar Jorginho por diversos motivos. Ao colher depoimentos de pessoas que conviviam com a família, os investigadores ouviram que Jorginho
era agressivo, andava dando trabalho para os pais e que uma vez atirou a prancha de surf em direção ao pai. Vale ressaltar que, em um primeiro momento, a versão da empregada doméstica foi completamente diferente, falando que o lar era harmonioso e tranquilo. Mas, após a prescrição do crime, 10 anos depois, ela alterou seu depoimento. A funcionária contou em 1998 que, na véspera dos assassinatos, Jorge teria discutido com a mãe por causa do namoro com Flávia. Maria Cecília não concordava com a união porque a menina era menor de idade e muito liberada. E, segundo relatos dessa empregada da família, os ânimos estavam tão aquecidos que Maria teria quebrado um taco de sinuca em uma paulada que desferiu contra o filho. Outra evidência importante, lembra que eu disse que a porta do casal estava trancada? Tanto que a empregada e os policiais inicialmente usaram uma escada e viram os corpos na varanda? Pois bem, na hora em que o delegado que foi encarregado do caso chegou, Jorginho entregou para ele a chave do quarto, ou seja, ele tinha a chave, mas não tentou abrir a porta para ver o que estava acontecendo com os pais. Para os policiais, se a porta estava fechada e Jorginho estava com a chave, ele poderia muito bem ter invadido o cômodo e atirado nos pais. Mais um detalhe intrigante. Na noite anterior ao crime, Jorginho havia mentido para o pai ao contar que havia passado no vestibular. Jorge Tufik demonstrou um alívio sincero, pois não queria ver o filho fazendo mais um ano de cursinho. Só que o listão dos aprovados saíra justamente na manhã do dia 24. E já pensaram na vergonha que o rapaz passaria ao ser pego na mentira? E para completar, a arma do vigia da Rua Cuba, um revólver calibre 32, havia sumido dias antes da guarida. Mas o que uma coisa tem a ver com a outra? Bom, a arma sumiu no mesmo momento em que Jorginho chamou o vigia para fazer um concerto em sua casa. E o casal foi morto com uma arma do mesmo calibre. Além de tudo, a frieza de Jorginho. Numa postura que anos depois seria vista no caso Richthofen, que já tratamos aqui no canal, o suspeito foi visto logo após a morte dos pais se divertindo na piscina de um clube. Isso demonstra frieza e desapego ao luto familiar. Todas as acusações feitas pela polícia foram rechaçadas pelas autoridades que faziam parte da família, que era tão poderosa a ponto de desconstruir alguns dos indícios apontados pela polícia como importantes. A acusação não conseguiu provas concretas da participação de Jorginho no crime, muito menos a sua confissão. Por falta de provas, o caso acabou sendo arquivado. E como Jorginho era menor de 21 anos na época em que foi acusado, o caso prescreveu em 10 anos, e não em 20. Por isso que a empregada só contou os fatos comprometedores em 1998. E, até hoje, a autoria do crime permanece um mistério. Vamos agora falar o que esse crime motivou. O que aconteceu com Jorginho 3 décadas depois? Depois da tragédia, Jorginho mudou-se para Ribeirão Preto para estudar direito. Em maio de 1991, uma reportagem exclusiva da Veja São Paulo, assinada por Mônica Bergamo, mostrou como o rapaz estava reconstruindo a vida. A desconfiança dos colegas de classe e o misto de emoções que despertava nos moradores da cidade não pareciam desmotivar Jorginho. Ele queria virar escritor, vereador e depois ministro da Justiça. Ele também contou que a fama trazida pelo drama familiar lhe serviu de benefício uma vez,
quando um assaltante tentou roubar seu Monza branco 87, mas desistiu depois de receber uma carteirada inusitada. Você sabe quem eu sou? Sou o Jorginho da Rua Cuba. Na passagem por Ribeirão, Jorginho teve um problema com a justiça. Em 1992, um tribunal o condenou a pagar uma multa pela falsificação de 4 cheques, usados para pagar a mensalidade da faculdade. Apesar do problema, ele conseguiu concluir o curso. Hoje, com cerca de 50 anos, atua como advogado civil e criminal, sendo reconhecido por conseguir inocentar todos os acusados que caem em suas mãos. Se quisermos traçar um paralelo, nós podemos traçar um paralelo com o caso Richthofen, que é um duplo parricídio. Assim como Suzanne von Richthofen, George Bolshevik foi acusado de matar os pais. No entanto, diferente da manipuladora, sua culpa jamais foi provada. O silêncio do rapaz durou quase 3 décadas. Em fevereiro de 2018, Jorginho concedeu uma entrevista ao repórter Walter Nunes, da Folha de São Paulo. Ele disse, abre aspas, minha mãe não gostava do meu namoro, mas isso não era demais. Chegaram a dizer que minha mãe teria me batido com um taco de sinuca nas costas durante uma discussão. Isso é um absurdo. Eu nunca briguei com minha mãe. Fecha aspas. Na época da entrevista para a Folha, Jorginho defendia 5 réus que tinham processos ligados à Operação Lava Jato. E sobre o caso do assassinato dos pais, ele relembrou, abre aspas, eu nunca fui tratado como suspeito. Ser tratado como suspeito, eu até entenderia, mas me trataram sempre como culpado. Eu fui condenado pela imprensa. Fecha aspas. Com o passar dos anos, ele relata que já superou o trauma vivido. Abre aspas. Eu não tenho problema em falar sobre o assunto. Eu não matei meus pais. Estou tranquilo. Fecha aspas. Ele repete até os dias atuais como um mantra. O crime da Rua Cuba, um delito perfeito ou um duplo assassinato mal investigado? Nunca saberemos da verdade. Espero que tenham gostado deste caso. Em breve faremos uma live para comentar este e outros casos. Eu sou Luiz César Rangel e eu te encontro no próximo crime. Sine qua non. LCR Imagem